Boa noite a todos. Que prazer estarmos aqui reunidos, festejando, celebrando os 30 anos da Med-Rio Checkup. Ao longo do tempo, vimos nos modernizando, inovando, sempre o nosso cliente em primeiro lugar. Essa é a nossa grande preocupação. Vamos fazer uma apresentação sucinta de vários momentos pelos quais passamos desde 1990 até os dias de hoje. E, em seguida, apresentaremos a nossa palestra sobre o nosso check-up. Portanto, boa noite a todos, sejam bem-vindos e vamos em frente. Essa é a nossa equipe médica, nossos dirigentes. Nossa missão e visão. Nossa missão é promover uma medicina preventiva do mais alto padrão técnico, admirada por todos e orgulho para o nosso país. Nossa visão, a partir do trabalho focado na excelência da qualidade, na inovação permanente e na formação contínua de nossos integrantes, buscaremos, através do respeito e da competência, o encantamento dos nossos clientes, a razão do nosso negócio. Atendemos 70% da nossa clientela, são executivos, oriundos de grandes empresas nacionais e multinacionais. E o grande patrimônio das empresas é seu capital humano. E aqui nós fazemos uma homenagem à pessoa, ao executivo, ao nosso cliente, que é o maior ativo de uma empresa, somente ela é capaz de criar, desenvolver e perpetuar o seu negócio. A saúde é seu combustível, o que lhe permite evoluir em todas as suas dimensões. Praticar a prevenção é um ato de autoestima, de responsabilidade consigo, com a sua família e com a sociedade. Iniciamos nossos trabalhos exatamente em 1990. Momento de grande turbulência no Brasil, para quem não se lembra, governo Collor, que no momento do nosso lançamento, confiscou a nossa poupança. Quer dizer, um momento com muito estresse. E nesse momento, 1990, surgia a globalização, o fenômeno da globalização, que transferiu para a medicina um verdadeiro estresse. Essa globalização teve com a internet a sua grande comunicação. A telefonia celular se expandia e a mulher ingressando fortemente no mercado de trabalho. Nosso conceito, à época, a nossa divulgação, era: acabou o vai-vem do check-up. Concentramos no mesmo local todos os exames, uma equipe médica diferenciada, do mais alto padrão técnico, e emitíamos, desde aquela época, os resultados em 24 horas úteis. Queríamos fazer da Med-Rio a extensão do lar do nosso cliente. Ambiente descontraído, uma equipe, repito, com 12 médicos, uma equipe multidisciplinar que, apoiada por equipamentos de última geração, sempre devolvemos laudos os mais precisos possíveis, com a máxima privacidade, com a máxima exclusividade e praticidade. Tudo longe do ambiente hospitalar e dos grandes centros diagnósticos. Aqui, na Med-Rio, nós promovemos saúde. A grande diferença, os hospitais hoje estão cada vez mais capacitados, cada vez mais ricos em equipamentos, se servindo de tecnologias extraordinárias, tudo no sentido de gerar um suporte à vida do mais alto nível. Mas aqui nós não lidamos no dia a dia com pacientes graves. Não lidamos nem com doentes, nem com doenças graves, como é o caso do hospital. Aqui nós não temos comissões para infecção hospitalares. Ninguém hoje adentraria um hospital, por exemplo,
para realizar um check-up médico. Não faz sentido, não é verdade? Da mesma forma que um grande centro diagnóstico sobrevive em função de uma grande quantidade de clientes. O cliente check-up, como eu disse, é um cliente exclusivo. É um cliente que necessita e quer um acolhimento bastante preciso. Muito bem. Acolhimento, empatia, encantamento é a nossa bandeira do cotidiano, e o cliente sempre em primeiro lugar. Como a inteligência artificial tem desenvolvido o nosso trabalho? Aqui eu digo que o homem é mais. O homem é corpo e alma, físico e emoção. A inteligência artificial é um recurso, é uma ferramenta extraordinária que tem norteado as nossas ações no cotidiano. Mas a inteligência artificial, ela é baseada em matemática, em algoritmos. Quando eu digo que o homem é mais, que é corpo e alma, físico e emoção, o mesmo cientista que desenvolveu a inteligência artificial, quando ele entra na seara do emocional, ele é bloqueado, ele não dá um passo. Por quê? O homem é único em todas as suas dimensões. Nesse sentido, nós nunca vamos ver, por exemplo, um computador triste, alegre, deprimido, porque é impossível à indústria desenvolver um produto exclusivo para o ser único, em todas as suas dimensões. Muito bem. Assim, com o uso da inteligência artificial, nós conseguimos rapidez na elaboração dos nossos resultados, desenvolvemos nosso aplicativo móvel e o nosso prontuário médico digital. Na consulta pós-check-up médico, nos servimos também da inteligência artificial via Google Meet para discutir com cada cliente e propor a cada um programa de saúde para combater os fatores de riscos apresentados quando o check-up médico. Muito bem. Vamos avançando. E estamos completamente inseridos no contexto ESG, que é o meio ambiente, o ambiental, o social e a governança corporativa. Muito bem. Em 2019, por exemplo, nós atendemos pessoas aqui, clientes, de mais de 40 nacionalidades diferentes. Eles já trazem em sua cultura os conceitos ESG. Esses conceitos ESG são os conceitos que vão dar sustentabilidade a todas as empresas daqui para frente. No cenário ambiental, a MedRio está 100% incorporada. Por exemplo, aqui somos uma clínica digital. Não agredimos o meio ambiente, não utilizamos papel no nosso cotidiano. Tá? No que tange ao social, em permanente contato com a sociedade, nós estamos dando ciência a todos do que nós discutimos aqui na nossa clínica, dos encontros científicos, de orientações como proceder, como se conduzir, no sentido de melhorar o estilo de vida de cada um, como prevenir determinadas doenças. Isso é permanente e sempre, sem parar, desde o nosso início, em 1990, estamos publicando artigos, fazendo entrevistas, lançando campanhas anuais, publicando livros, apresentando o nosso trabalho em vários cenários, fóruns nacionais e internacionais. Enfim, aqui no cenário social, educamos para a saúde. As ações voltadas para a prevenção contribuem também para a redução do custo saúde para a sociedade. Quanto mais prevenção, menos doença, menos custo para a saúde pública
e saúde privada. Em 2016, com a lei anticorrupção, a MedRio, estamos falando de governança corporativa, foi a primeira clínica no Rio de Janeiro a lançar, a desenvolver com todos os seus integrantes o nosso código de conduta, perfeitamente adequado à compliance. Tá certo? Muito bem. E uma das frases que mais repetimos no dia a dia, voltados para a compliance, que a forma correta de trabalhar é praticar o certo. Muito bem. Filha de compliance, filha do Código de Conduta, surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que protege os dados do titular da informação. É uma lei que entrou em vigor, que foi editada ano passado e entrará em vigor em agosto desse ano. Muito bem, em parceria, então, quando se trata de uma lei, contratamos um grande escritório de advocacia que veio em consonância com o nosso time, né? Treinamos todos, formamos todos aqueles que lidam com dados sensíveis e inserimos a LGPD no nosso Código de Conduta. E, para finalizar, a LGPD também deu sua cria. O que adianta uma empresa desenvolver a Lei Geral de Proteção de Dados, a fim de proteger dados sensíveis dos titulares das informações, e amanhã vem um ser estranho, um hacker, e subtrai informações precisas e expõe essas informações para o mercado. Assim, criamos o Código de Conduta, criamos a LGPD, filha do Código de Conduta, e, finalmente, estamos inseridos na segurança cibernética. Muito bem. Ao longo do tempo, recebemos algumas outorgas e fizemos algumas conquistas importantes. Recebemos, por exemplo, a medalha da Academia Nacional de Medicina da França. Em 2010, fomos palestrantes do MIT, em Cambridge, Estados Unidos, onde proferimos a palestra Globalização e a Saúde do Nômade Contemporâneo, né, mostrando a importância da medicina preventiva. Nosso diretor, Galileu Assis, ele foi certificado pelo American College of Lifestyle Medicine, é esse diploma que vocês estão vendo aqui, e hoje todos os nossos gerentes e diretores estão fazendo gradativamente, anualmente, esse curso junto ao Colégio Americano da Medicina do Estilo de Vida. É o estilo de vida pouco saudável o responsável pelas doenças crônicas. Aquelas que mais incapacitam, aquelas que geram mais internação hospitalares, aquelas que mais fazem sangrar a saúde pública. Muito bem. Recebemos também a medalha da Ordem Nacional do Mérito do governo francês, e aqui temos a honra de presidir a Associação dos Membros, e fomos também palestrantes na Academia Nacional de Medicina do Brasil, com o tema Melhor que Tratar é Prevenir. Algumas de nossas publicações, conforme falamos anualmente, nós desenvolvemos campanhas, como todas essas que estão aqui nesse totem, para informar, para ilustrar o nosso trabalho junto a cada cliente, e também damos ciência desse trabalho a toda a sociedade. Ah, não passa na televisão, né? Muito bem. Aqui está o nosso código de conduta. Tá? Diante do trabalho que realizamos, como dissemos, recebemos aqui no cotidiano pacientes oriundos de vários países e, de vez em quando, somos surpreendidos com convites, com demandas, para levarmos o nosso conceito
aos mais diversos países. Temos um convite para implantar a Med Checkup em Miami, no Panamá e também em Paris. Em 2011, recebemos aqui o presidente da Clinique Beaulieu, de Genebra, que levou para lá também parte do nosso conceito. No ano 2000, desenvolvemos também para alguns médicos de Belo Horizonte, Minas Gerais, a BH Checkup Médico, que flui, que funciona muito bem no bairro da Savassi, em Belo Horizonte. Em relação aos médicos, os médicos também se cuidam, e se cuidam bastante. Ao longo desses 30 anos, nós já recebemos em nossas clínicas de Botafogo e da Barra mais de 1.000 médicos oriundos das mais diversas procedências em busca de uma medicina preventiva de ponta. Tá? É importante salientar que aqui na MedRio nós somos apoio à classe médica. Aqui nós fazemos diagnósticos e os médicos de cada paciente são os responsáveis pelos tratamentos. Certo? Recentemente desenvolvemos uma parceria com o Conselho Regional de Medicina, oferecendo à classe médica do Estado do Rio de Janeiro, também com grandes vantagens, o nosso conceito para que todos possam também participar da prevenção. Durante esse período de pandemia, como clínica, como ação, como atividade voltada para a saúde, nós não paramos de trabalhar. Nossa ação é uma ação essencial, né? Adotamos todos os protocolos de segurança para receber nossos clientes com a máxima segurança. Toda a equipe da MedRio, Botafogo e Barra, toda a equipe foi vacinada contra a Covid-19. E as várias empresas clientes nos direcionam seus executivos para seus check-ups, né? E observamos cada vez mais uma grande preocupação pelos RHs dessas empresas no que tange à saúde física e mental de seus profissionais estratégicos. O home office, nesse momento de pandemia, né, levou as pessoas para dentro de suas casas, muito estresse aconteceu face à mudança brusca, profunda e duradoura desse momento pandêmico, né, e observamos aqui várias sequelas hoje, pós-Covid, várias sequelas voltadas para a saúde mental das pessoas. E observamos também as áreas de RH e de suprimentos, buscando cada vez mais o conceito ESG em nossas clínicas. Isso será cada vez mais observado no meio empresarial, no meio corporativo, no mundo inteiro. Repito, é um conceito que vai gerar sustentabilidade para as empresas que praticam esses conceitos. Isso gera maior qualidade na prestação de serviço, né? E essas visitas das empresas, seus RHs e pessoas da área de suprimento acontecem cada vez com maior frequência. Temos tido demandas de vários clientes em busca de conhecimento sobre plano seguro-saúde, né? Nós temos vários convênios com várias seguradoras brasileiras e estrangeiras e criamos um QR Code que vai facilitar aos clientes informações desses seguros, desses planos de saúde com os quais nós trabalhamos. E como a pandemia impactou as nossas clínicas? Sem dúvida, a pandemia está sendo um momento de grande tristeza, grande sofrimento, grandes perdas, né? Também um momento de reflexão e mudança. Sem dúvida, a idade mais a comorbidade fazem a diferença nesse processo, nessa crise sanitária. Quando falamos em comorbidade, estamos falando de doença crônica. Doença crônica, o que gera doença crônica é o estilo de vida inadequado, né? Vamos falar mais adiante. O que mostra a importância cada vez maior da prevenção.
As pessoas, a partir dessa crise sanitária, começam a se preocupar mais com a sua saúde. Muitos querem mudar hábitos de vida. Muitos retornaram a seus exames periódicos preventivos, né? Se de um lado está havendo muita tristeza, muito sofrimento, por outro lado, nós fizemos uma série de avanços aqui na clínica, né? Tornamos a clínica, como falamos, 100% digitais, fomos certificados pela ISO 9001 em qualidade, pela DNV norueguesa, atualizamos o nosso código de conduta, desenvolvimento foi feito para todos os setores da clínica em relação aos manuais pertinentes, nos tornamos mais ágeis, mais resilientes e mais inovadores. Hoje possuímos um banco de dados incrível, completo, inerente à saúde do executivo brasileiro e também estrangeiros. Todo o material que toca o nosso cliente é descartável, que tenha contato com o cliente é descartável. Modernizamos nossas centrais de esterilização, né? E agora estamos trabalhando, identificando as sequelas pós-Covid. Não temos dúvida em afirmar que, na sequência dessa pandemia gerada pelo novo coronavírus, o mundo vai conviver com os elevados níveis de doenças crônicas e a saúde mental muito fragilizada da população. Muito bem, sejam bem-vindos, então, ao nosso conceito. Vamos falar um pouquinho do nosso check-up. Nossos trabalhos são realizados em clínicas especializadas em medicina preventiva há 30 anos. Nós atendemos a homens e mulheres, profissionais liberais, executivos, donas de casa. O mais jovem que aqui atendemos tinha 15 anos de idade e o mais velho, hoje tivemos recentemente o mais velho com 99 anos. Até agora realizamos 160 mil check-ups médicos, estamos a caminho dos 200 mil, em 96 mil homens e 64 mil mulheres. As mulheres, como falamos, têm tido um aumento muito rápido no cenário corporativo brasileiro. E em diversos outros segmentos da sociedade, sem dúvida. Nosso objetivo é identificar, a partir do check-up médico realizado, os fatores de risco para a saúde, alterações emocionais, diagnósticos precoces e, no pós-check-up, promover saúde a partir de programas individualizados para corrigi-los, considerando o estilo de vida de cada um. A brincadeira ao lado é uma charge do nosso querido Bruno Liberati, que nos deixou durante essa pandemia, a quem nós prestamos todas as nossas homenagens. O ser humano é indissociável. Nossa metodologia de trabalho, aqui fazemos uma abordagem física e emocional do nosso cliente. Como dissemos, o indivíduo é único, é corpo e alma, físico e emoção. Quando precisamos inserir o nosso cliente nos contextos de vida atuais. Quais são os contextos de vida que o nosso executivo vive no dia a dia? No cenário global, o que nós observamos? O mundo parou face à pandemia. Está havendo um aumento de doenças crônicas e a saúde mental da população sendo fragilizada. Pânico, ansiedade, depressão, níveis de estresse elevadíssimos é o nosso cotidiano hoje na clínica. Bolsões de miséria, imigrações ameaçadoras, índice de analfabetismo muito grande ainda no nosso país, desemprego elevado no mundo, corrupção, aumento da delinquência, aumento da violência urbana, aumento da fome. Indivíduos se robotizando no mundo web. Isso é um cenário global, válido para todos os países. No cenário corporativo, hoje aprendemos um pouco sobre teletrabalho. As inovações e as conquistas são permanentes.
A inteligência artificial mudando paradigmas. Ameaças cibernéticas. Conceito ESG. Conceito, integração. Disrupção competitiva. Aumento de falências, fusões e aquisições, câmbio elevado, carga tributária elevada, desemprego elevado, precariedade da mão de obra. Esse é o contexto corporativo que o empresário brasileiro convive no seu cotidiano. Isso tudo é igual a muito estresse. Precisamos nos adaptar para cada uma dessas demandas. E toda vez que temos que nos adaptar, isso é igual estresse. No cenário familiar, falta de tempo dos genitores para com a família. Filhos cobrando a atenção dos pais, pouco diálogo. Separações se banalizam. Célula familiar se desfaz. Novas tecnologias impactando as relações familiares. A casa como centro de todas as atividades. E crescente aumento do estresse familiar. A casa se tornou filial da empresa, filial da escola do filho, filial do banco. Se tornou absolutamente tudo na vida do homem moderno. E as relações não poderiam ser diferentes, né? É o que a gente vê no cotidiano. No cenário pessoal, o que observamos? Tudo isso são depoimentos que a gente ouve no dia a dia, ao longo do check-up, durante o café ou lanche da tarde. Toda a minha vida, toda a minha emoção está no trabalho, desemprego e aposentadoria como fonte de preocupação, metas ambiciosas, agenda rígidas, excesso de lives e residência como centro de todas as atividades, ninguém aguenta mais ficar 100% do tempo preso dentro de casa, medo do coronavírus, saudade dos amigos, 24 horas plugado no celular ou no laptop. Não basta ser competente, preciso ser eficaz, antecipar mudanças, sugerir inovações e superar metas. De novo, residência como centro de todas as atividades, muito estresse. Trabalho 72 horas por semana, medo do coronavírus, proteção à família, tudo isso mexe com o emocional das pessoas. E o estresse crônico passou a ser, e nós falamos isso desde que inauguramos, resgatamos a palavra estresse para o seu verdadeiro sentido. À época, ninguém falava em estresse. Publicamos 3 livros sobre o tema. Hoje, o estresse é uma doença classificada no código, na classificação internacional de doenças, com código próprio. Tá certo? E o estresse crônico, através de seus hormônios, adrenalina e cortisol, é o motor para o estilo de vida inadequado que o ser humano moderno conduz. Ele pode ser agudo, rápido, passageiro, isso é uma defesa do corpo, ou crônico, onde as portas do corpo se abrem para as mais diversas doenças, dependendo das individualidades. Muito bem. E como o estresse crônico é o que nós todos estamos vivendo na pandemia, está sendo de longa duração. E o ser humano começa a, como disse o amigo nosso, psiquiatra, definhar. É um termo corretíssimo. Então, a partir de 1990, observamos que o estresse aumenta seus níveis junto à população examinada, resgatamos o verdadeiro significado da palavra estresse e publicamos 3 livros, né, falando bastante desse tema. Está aí uma representação, né, em que um hormônio gerado pela hipófise, a glândula mestre, que é a glândula que comanda todo o nosso sistema endócrino, a hipófise, tão protegida, está lá no esfenoide, no centro do nosso cérebro, protegido pelo osso que sustenta o nosso cérebro, na célula túrcica, muito bem protegida anatomicamente, e através do seu hormônio, o ACTH, ela estimula as suprarrenais a produzir seus hormônios, cortisol e adrenalina. Os efeitos do cortisol no corpo, né, um dos grandes avanços da psiquiatria moderna foi relacionar os altos índices de cortisol circulante à depressão. Baixo desejo sexual,
facilita a formação de placas gordurosas nas artérias, para alguns aumenta muito o apetite, ganho de peso corporal, retenção de líquido. Quando o indivíduo toma um anti-inflamatório à base de corticoide, ele retém líquido, ele ganha peso, ele engorda, além de ser um tremendo estimulante para o apetite. Bloqueia a ação da adrenalina, espessa o sangue, até como defesa, no momento de um acidente, para que a hemorragia não gere a hipovolemia que leva ao choque e à morte. Agride a mucosa gastrointestinal. Observe que o indivíduo sob estresse, ele tem lapsos de memória frequentes. É a ação do cortisol. Tá? Queda da imunidade. O indivíduo sob estresse intenso é um indivíduo que tem infecções de repetição, micose de repetição, e assim vai. E outro hormônio, a adrenalina. Você ganha um susto, você fica pálido, essa é a ação da adrenalina. Nos capilares faciais, todo o corpo, que se fecham. Né? Redução do calibre dos vasos, aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e do ritmo respiratório, dilata brônquios para o indivíduo receber, quando o indivíduo está sob ameaça, sob estresse. A adrenalina faz com que o coração bata mais rápido para enviar mais sangue para o corpo todo, que os brônquios se dilatem para receber mais oxigênio, para o indivíduo enfrentar ou fugir do inimigo, da ameaça. Muito bem. Aumento de glóbulos vermelhos na circulação, mais oxigênio, né? Aumento do açúcar que está depositado nos músculos como fonte de energia e consumo pelo cérebro. E assim vai. Como é um potente estimulante, induz o indivíduo também à insônia. Segundo Harvard, 80% de todas as consultas médicas no mundo, consultório, ambulatório, hospitais, tem relação direta com o estresse do cotidiano. Assim, passada essa pandemia, é natural que se espere um aumento considerável das doenças crônicas no mundo, inclusive do câncer. E o indivíduo, face a esse consumo de energia, de dormir mal, acordar cansado, desenvolver o sedentarismo, começa a lançar mão de produtos de energia rápida, de absorção rápida, né? E entra num ciclo que nós vamos mostrar, que é o ciclo do estimulante perverso, que vai fazer com que o indivíduo, o paciente, só piore seu estado de saúde. É o que nós chamamos o ciclo do estimulante. Né? O indivíduo dorme mal, acorda cansado, tem um sono de má qualidade, não faz atividade física, sedentário. Come muito açúcar como fonte de energia, que ele precisa se manter performante no cotidiano. Aqueles que fumam, fumam mais. 8% das executivas hoje fumam, contra 3% dos homens. Muito café, muita cafeína como estimulante. Muito estresse no dia a dia, tendo medo e as incertezas também como fonte do estresse, não bastasse aquelas que nós já apresentamos. Muitos foram buscar conforto no álcool, erradamente, porque o álcool, depois de metabolizado, é tóxico para o nosso corpo. Não existe, segundo a OMS, dose ideal de álcool ideal para a saúde. Todo álcool é hepatotóxico, é cardiotóxico, agride cérebro e gera aumento de peso, tá? Entre outros. Então, a manutenção desse ciclo dos estimulantes favorece o estilo de vida inadequado. E as portas do corpo começam a se abrir para as mais diversas doenças crônicas. Repito, dependendo das individualidades. Assim, vamos mostrar um pouquinho a vida além do limite. O que nós temos observado ao longo dessas 3 décadas com os nossos clientes. Em 1990, 80% da população, quando nós ingressamos, tinha uma alimentação completamente desequilibrada. Hoje, 2020, 30 anos depois,
82%. O estresse, 1990, governo Collor, resgate da poupança, turbulência no Brasil, ninguém sabia o que ia acontecer no dia seguinte, 70% da população masculina vivendo altos níveis de estresse contra 40% da feminina. Naquele momento, 1990, as mulheres estavam ingressando no mercado de trabalho de forma sólida. Muito bem. O sedentarismo, 70% das mulheres em 1990 eram sedentárias. Com a pandemia em 2020, 85%. Então, as taxas todas mudaram para pior. Herança da nossa pandemia. Em relação ao sobrepeso, observem o quanto cresceu em 2020. O uso de consumo de bebida alcoólica, como disparou na população de um modo geral, homens e mulheres, e o tabagismo caindo, por tanta campanha, por tanto estudo, por tantas informações sobre os malefícios do tabagismo. 3% dos homens hoje são fumantes contra 8% das mulheres. Por outro lado, observe o que aconteceu com a insônia em homens e mulheres. Disparou para 35%. O colesterol bom, o HDL, estava abaixo do limite normal, em 65% dos pacientes homens e mulheres, agora em 2020. Isso comparando, através do nosso banco de dados, os mesmos pacientes a cada 10 anos que está se passando. As doenças pulmonares também dispararam. Aí vai entrar também o quesito sequelas pós-Covid. Esteatose hepática, automedicação, então disparou. Hoje, os grandes campeões de venda da indústria farmacêutica estão lá com os antidepressivos. No cenário masculino, antes era o remédio para distúrbio de ereção, campeão, pá! Hoje, sem dúvida, a automedicação está lá nos hipnóticos, nos ansiolíticos, nos antidepressivos. E foi um aumento extraordinário. A esteatose hepática, fruto da alimentação desequilibrada, rica em carboidratos, sobretudo, né, foi para 35%. E se a esteatose não é bem cuidada, não é bem tratada, evolui para uma cirrose, podendo evoluir até para um transplante de fígado. E se evoluir dessa forma, será que amanhã vai ter fígado para transplante? É uma pergunta. Hipertensão arterial também disparou face a esse estresse. E a obesidade, que em 2000 estava em 10% da população, com esse confinamento, alimentação desequilibrada e sedentarismo gerados pela pandemia, subiu para 22%. O custo em saúde pública e privada só tende a aumentar. A prevenção é o caminho. Observe a depressão, como dobrou em relação a décadas anteriores. A insuficiência coronariana em homens e mulheres, durante o teste de esforço, apontando uma isquemia. O diabetes, que também galopa. Alimentação inadequada, sedentarismo, muito estresse. Algumas constatações importantes ao longo do tempo. Se em 1990 observávamos o câncer, mais indivíduos a partir dos 60 anos, hoje, não raro, identificamos indivíduos de 45 anos. O infarto agudo do miocárdio, as angioplastias e cirurgia de bypass cardíacos, em 90 observávamos numa população masculina a partir dos 50 anos. E hoje, não raro, indivíduos com 35 anos adentram da clínica já com bypass cardíaco. Muito bem. As doenças coronarianas estão aumentando entre homens, incidindo em idade cada vez mais precoce. Idem para o câncer. Em relação ao cenário feminino, em 1990, nós não tínhamos ainda dados suficientes para apontar os efeitos, né, das doenças cardiovasculares na população feminina. Mas em 2000, começamos a observar muitas mulheres jovens
desenvolvendo doenças cardiovasculares. E outras alterações cardíacas, arritmias, por exemplo, as mais diversas. Em 1990, para cada 9 infartos, um era em mulher. Hoje, para cada 3 infartos, um é em mulher. O câncer de mama também observamos em mulheres cada vez mais jovens no nosso cotidiano. Assim, as doenças coronarianas estão aumentando entre as mulheres, incidindo em idades cada vez mais precoces, idem para o câncer. Ainda no cenário feminino, em 1990, a comunidade científica afirmava que as mulheres estariam protegidas das doenças coronarianas em função de seus hormônios sexuais femininos. Ora, o homem é produto do meio em que vive. Não é questão de gênero. Se a mulher hoje vem sendo submetida a uma carga intensa de trabalho, algumas têm até tripla jornada de trabalho, bebem mais, sedentárias, fumam mais, é claro que as doenças vão incidir na mesma proporção. Então, balela, afirmativa de proteção pelos hormônios sexuais femininos, se tornou estéril. Somos produtos do meio em que vivemos. É assim? A Sociedade Brasileira de Cardiologia alerta para a epidemia de infartos do miocárdio em mulheres jovens. E a Organização Mundial da Saúde tem uma observação bastante importante para o cenário feminino, para as mulheres. Hoje, o acidente vascular cerebral e o infarto agudo do miocárdio matam ou incapacitam as mulheres 2 vezes mais do que todos os cânceres femininos reunidos. Eu vou passar agora a palavra a doutor Galheu, nosso diretor, que vai falar um pouquinho sobre a importância do diagnóstico precoce. Onde é que passa aqui? Aqui, isso. Boa noite. Parabenizar o Gilberto pela excelente palestra. Ele realmente colocou todos os aspectos que nós, ao longo de 30 anos, vemos observando com o nosso trabalho no check-up médico. Queria salientar a importância, dentro do nosso check-up, dos questionários que os nossos clientes recebem antes de praticar o exame em si, que nos sinalizam principalmente o histórico patológico pregresso de cada um, que vai nos informar aquela predisposição genética que eles apresentam e para desenvolver determinadas doenças, e onde a gente coloca no nosso pós-check-up, naquela consulta posteriormente aos exames realizados, isso pode nos sinalizar mudanças importantes no estilo de vida, porque a gente sabe que através da epigenética hoje em dia, mesmo que você tenha uma predisposição elevada para desenvolver determinado tipo de doença, a mudança do estilo de vida pode fazer com que essa interferência seja mínima. Então, o questionário é um aspecto muito importante do nosso check-up para que a gente possa avaliar essa predisposição genética. Além das emocionais. A preocupação com o questionário também, nós temos uma preocupação muito grande em identificar o estado emocional dos nossos clientes. São questionários que eles respondem e com isso sinalizam para a gente a necessidade de uma intervenção terapêutica, de uma orientação para que o paciente possa acompanhar. Naturalmente, um dos aspectos mais importantes do check-up, sem dúvida alguma, é o diagnóstico precoce. Eu costumo comentar que a tecnologia hoje forneceu à medicina moderna uma série de possibilidades de um diagnóstico cada vez mais precoce. Nós vamos mostrar a seguir alguns desses diagnósticos que são feitos com muita frequência dentre os nossos clientes examinados na MedView. Nós podemos observar aqui uma imagem ultrassonográfica de um paciente com 39 anos, onde foi identificado uma lesão com 3 centímetros no rim. Trata-se de uma neoplasia. Esse paciente foi operado,
teve, em função do tamanho da lesão identificada, conseguimos preservar o rim desse paciente. É um paciente que até hoje é muito grato e faz check-up periodicamente com a gente. 2% dos clientes examinados apresentam imagens ultrassonográficas sugestivas de neoplasia. Um outro paciente com 57 anos, com uma imagem muito característica no pâncreas, uma imagem de 2 centímetros do pâncreas, que tratava-se de uma neoplasia. Dentro do nosso segmento, dentro do estudo ultrassonográfico, nós fazemos uma avaliação da vesícula biliar e nós observamos aqui o fundo da vesícula preenchido por uma massa. Trata-se de um câncer de uma neoplasia de vias biliares. Outro segmento estudado com exame ultrassonográfico, as vísceras maciças se prestam muito bem para o estudo ultrassonográfico e nós identificamos aqui num paciente de 68 anos um tumor de 5 centímetros no fígado. Essas neoplasias, 5 centímetros num órgão como o fígado, o paciente é submetido ao tratamento cirúrgico e é considerado curado. Outra alteração, toda vez que chega um paciente na clínica fumante, a minha preocupação maior é com a bexiga e não com o pulmão. Quase a maioria dos tumores de bexiga que nós observamos na clínica foram identificados em pacientes que fumavam. Então nós temos uma lesão na bexiga num paciente de 57 anos, uma lesão com aproximadamente 2 centímetros, já era uma neoplasia de bexiga. Esse paciente foi feito tratamento por cistoscopia, o nosso cliente até hoje passa muito bem. Uma grande preocupação que nós temos é que determinadas neoplasias podem acometer as pessoas numa faixa etária mais nova. E o câncer de tireoide é uma dessas lesões. E nós observamos, esse paciente, por exemplo, tem 42 anos de idade, nós já identificamos câncer de tireoide em pacientes com menos de 30 anos de idade. Daí a importância do diagnóstico precoce, de se começar a fazer seus exames numa idade mais precoce também. Um dos tipos de lesão mais frequente é o câncer mais frequente, o câncer de pele. Esse é um carcinoma base celular. Nós moramos num país tropical, expostos a sol praticamente o ano todo, e é uma das principais causas de desenvolvimento desse tipo de lesão. Essa é uma preocupação muito grande, ainda bem que não é o mais frequente, mas com certeza é uma das neoplasias mais agressivas. É o melanoma. Nós utilizamos no nosso check-up uma ferramenta que é a dermatoscopia, que favorece muito o diagnóstico precoce desse tipo de lesão. Um dos cânceres que vem aumentando muito a sua incidência e o que está nos preocupando é que ele está deixando de acometer a parte final do intestino e está migrando também para o outro lado. Nós fazemos de rotina no nosso check-up a retossigmoidoscopia e frequentemente nós surpreendemos esse tipo de lesão. Isso já é praticamente um carcinoma epidermoide. Classificamos como pólipo, mas ao ressecar já sabemos que o diagnóstico de uma neoplasia seria feito. 3,7% dos nossos clientes com idade superior a 45 anos apresentam pólipos intestinais, que se não forem retirados precocemente, com certeza vão evoluir para neoplasia intestinal. Outro tipo de pólipo intestinal, numa paciente do sexo feminino. Câncer de mama é algo muito frequente, nós fazemos de rotina as mamografias. 10% dos nossos clientes apresentam nódulos mamários que vão ser investigados para saber da possibilidade de serem malignos ou não. Outra lesão.
dentro da utilização da ultrassonografia, nós fazemos a ultrassonografia transvaginal de rotina e conseguimos surpreender eventualmente lesões vaginais. Aqui nós temos um pólipo de endométrio. O pólipo, como eu já falei anteriormente, é uma lesão pré-maligna que deve ser retirada precocemente. Grande incidência também são as lesões do colo uterino. O colo uterino, em função da presença do HPV, né, que, graças a Deus, em função da vacina que está sendo instituída nas pessoas mais jovens, homens e meninas, a gente espera observar uma queda na incidência desse tipo de lesão que a gente observa com muita frequência, quase 10% de todas as nossas clientes. Aqui uma angiorressonância do cérebro mostrando uma dilatação aneurismática numa paciente jovem também, que foi detectado precocemente essa lesão. A grande vantagem do diagnóstico precoce é que o tratamento ele passa a ser muito menos agressivo e com uma possibilidade de sucesso terapêutico muito maior. Essa é a grande importância no nosso diagnóstico. Fazemos de rotina os testes ergométricos e frequentemente nos deparamos com alterações bem características de doença coronariana, pacientes com 46 anos de idade. Na ausência da alteração característica, frequentemente observamos arritmias que podem estar ligadas ou não à doença isquêmica. Vou passar a palavra ao Dr. Gilberto para que ele possa finalizar a nossa apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Galileu. Belíssima apresentação. O que nós mais observamos em nossas clínicas, né, numa conversa, em conversa com os nossos clientes, depois que eles se assustam eventualmente com os resultados, é sempre a mesma frase. Segunda-feira começa vida nova. Gente, mudar estilo de vida requer muita força de vontade, mudança comportamental bastante sólida, muitas vezes é necessário o apoio de um psicoterapeuta, né? Mas não tenham dúvida que o estilo de vida saudável é o melhor remédio contra as doenças crônicas. Eu diria até, é a melhor vacina que existe. E para melhorar o estilo de vida, tornar o estilo de vida saudável, sempre recomendamos, e aqui vamos fazer de forma bastante rápida, a importância da atividade física, de uma alimentação equilibrada, de uma boa noite de sono, sono repousante, sono que repõe as energias necessárias para o nosso cotidiano, a redução dos estimulantes, os açúcares, o excesso de cafeína, de nicotina, enfim, poluentes do corpo, os cuidados com o nosso comandante, com o cérebro, fundamental, a nível alimentar, a nível atividade física. Repito, bato sempre na tecla atividade física, que através da atividade física, o coração acelera seus batimentos, nutre o nosso comandante, leva os elementos importantes para a boa fisiologia do nosso cérebro. Exercite também a sua memória. Tente gravar situações, poesias, jogos, músicas. É a ginástica dos neurônios. Pratique a prevenção. Não tem razão hoje para o homem moderno se deparar com uma doença em estágio avançado. Não é? Rir faz bem. Rir é algo inerente ao indivíduo saudável. O indivíduo doente não ri. Uma boa gargalhada libera muita endorfina, que contradiz, que atenua as ações da adrenalina e do cortisol no dia a dia. Ter amigos com os quais a gente possa conversar, desabafar, trocar, interagir, enfim, isso também faz muito bem. E hoje, com o home office, muita gente está se queixando, com saudades do cafezinho, do almoço com o colega, com a colega,
Porque no almoço, num bate-papo, muitas vezes você resolve uma situação e o dia retoma de forma muito mais otimista, otimizada, enfim. E a família, com os cuidados com a família, sempre o berço, né? A nossa origem, a nossa base, enfim. E também o trabalho, cuidado para não fazer do trabalho a sua vida, competindo com a família e prejudicando os dois lados, finalmente. Equilíbrio é a palavra. Peso dos fatores na longevidade, seu estudo de Stanford, que demonstra que 73% das mortes atualmente têm relação direta com o estilo de vida inadequado. As outras razões, o fator genético, enfim, a epigenética cuida muito bem disso, e de mais doenças, acidentes. Você é seu melhor remédio. Você é o responsável pela sua saúde. E saúde é prevenção. E para finalizar, uma pequena homenagem à nossa música, tocando a harpa durante o café da manhã, o nosso garçom servindo um belíssimo café da manhã e um lanche da tarde, elaborados pelo chefe Roland Vilar, né? Aumentando, melhorando, né, as nossas surpresas do cotidiano e nossas clínicas. A música é para encantar a alma e as delícias de Roland para nutrir de forma simpática e gostosa o nosso corpo. Muito obrigado. Vamos às perguntas. Alguém gostaria de... Priscila? Eu tenho uma pergunta. Ao longo de 30 anos e quase 200 mil check-ups, né, a gente vê com frequência pacientes que estão com a gente há 30 anos, 26 anos e vêm todos os anos com regularidade aqui, né? Você acha que a gente pode atribuir essa fidelização dos nossos pacientes ao fato de não sermos apêndice do hospital e ter esse clima mais... ser uma extensão da casa dele, ele se sentir mais confortável? É de fato. Quer dizer, a doença já é algo que entristece, que faz sofrer. Eu vou contar uma história que aconteceu num hospital em São Paulo. O diretor do check-up desse hospital vinha convocando o executivo de uma grande empresa de bebidas. Tinha chegado o momento. E esse executivo, retardando a vinda, e um belo dia apareceu e o nosso colega ainda falou: por que demorou tanto? Ele falou: quando você começou a me convocar para o check-up, minha mãe estava morrendo aqui. Quer dizer, é algo impactante. O hospital, por melhor que seja, estão se tornando cada vez melhores, em todos os sentidos, não é o local adequado para uma prevenção. O hospital sempre será, né, todos nós vamos ter necessidade, né, um dia de utilizar o hospital, mas é um grande centro de suporte à vida. O nosso trabalho é promover saúde, é justamente evitar que o cliente vá para o hospital. Entendeu? Alguém mais? Eu gostaria de enfatizar para quem está nos assistindo nesse momento que, além de fazer o diagnóstico precoce, que muda drasticamente o curso das doenças, né? O Dr. Galileu mostrou ali, não sei se todo mundo leu embaixo, aproximadamente 90% dos cânceres têm cura, se diagnosticados precocemente. Então, além de fazer o diagnóstico, eu gostaria de enfatizar essa questão do pós-check-up, você pode falar um pouquinho sobre isso? É fundamental. A prevenção, né? A gente previne também a doença. No dia a dia aqui, como falamos, nós diagnosticamos uma série de doenças, é um dos trabalhos do check-up, mas o grande trabalho que nós fazemos é promover saúde. E é no pós-check-up, quando nós sentamos com cada cliente, mostramos a cada um que foram os seus exames e o programa que está sendo proposto, e ele começa a praticar, o ganho em saúde, o ganho em satisfação, o ganho em autoestima é muito grande. Essa é a grande prevenção. O check-up é um flash da saúde do indivíduo no momento em que ele faz os exames. Mas a correção dos fatores de risco, a adequação ao estilo de vida saudável é que vai conduzi-lo à longevidade com autonomia. É o nosso objetivo. Uma pergunta. Eu gostaria que você deixasse claro aqui de que maneira que a MedMil pode auxiliar os médicos das empresas, nossos clientes, a
a implementar ações visando a melhor qualidade de vida, de saúde dos seus executivos? No dia a dia, recebemos vários colegas de várias empresas e até outros tantos que acompanham os check-ups de seus executivos. Quem conhece melhor aquele executivo é o médico daquela empresa. Ele recebe os resultados, analisa, conversa também com o seu cliente, com o seu executivo, né? E é ele que, no fundo, é o responsável pela gestão de saúde do seu cliente. Então, permanentemente, nós convidamos os médicos de todas as empresas clientes, são 400 empresas, a estarem conosco no cotidiano, a acompanhar os exames dos seus executivos, a interagir no momento em que fazemos, por exemplo, um diagnóstico importante, é com ele que nós nos relacionamos, apresentamos o problema, orientamos para os próximos passos. Então, essa relação médico da empresa é fundamental para a segurança e saúde do cliente. Lembrando também, né, Gilberto, que após o ciclo de exames de clientes de uma determinada empresa, nós desenvolvemos um perfil de saúde e apresentamos ao médico da empresa para que ele se intere daqueles problemas mais frequentes observados em seus executivos. Por exemplo, finalizamos o ciclo de uma grande empresa que nos encaminhou aproximadamente 50 executivos, homens e mulheres. Ao cabo desse ciclo, nós elaboramos o perfil de saúde daquela população examinada, apresentando gráficos importantes. O primeiro é sobre os fatores de risco para doenças coronarianas, um segundo gráfico falando sobre doenças crônicas e um terceiro gráfico falando das alterações da saúde mental. E nos colocamos à disposição dos médicos e das áreas de recursos humanos para orientá-los quanto a programas precisos, até individuais, para que cada um melhore a sua saúde. É fundamental esse trabalho no pós-check-up também. Enfatizar também que aqui a gente faz a prevenção, não o tratamento, né? Sim, falamos que esse é um dos grandes trabalhos da MedRio, desde o início de suas atividades. Nós somos apoio à classe médica, nós não tratamos nenhum cliente aqui. O cliente é tratado por seu médico, né? Aqui nós fazemos um pós-check-up baseado no estilo de vida de cada cliente. Aqui ninguém sai com receita de remédio, e sim orientações para mudar o seu estilo de vida, caso necessário for. Bem, deixa eu contribuir também. Acho que eu gostaria de enfatizar que realmente a MedRio é um caso de sucesso, né? Dar os parabéns para todo mundo. 30 anos, pioneira no Rio de Janeiro, é referência para tudo. E queria saber se no mundo se tem alguma notícia de uma clínica parecida com a MedRio que você pode dar como exemplo. Pedro, eu como curioso compulsório, toda vez que viajo para qualquer cidade que vá, não importa onde, uma das primeiras pesquisas que eu faço é: existe um check-up médico aqui? Se existir, eu vou. Então, assim, fiz em várias cidades americanas, e foi com o Cleveland Clinic, o Mayo Clinic, o Hospital Americano em Paris, o centro do BUP em Londres, que eles têm lá um check-up. E vamos pegando ideias, enfim, e melhorando e adaptando. Eu quero dizer que várias nacionalidades, várias, diferentes, fizeram seus check-ups aqui. Nós não devemos absolutamente nada a nenhum centro de check-up do mundo, e temos aqui, é o único check-up que eu conheço, que emite um resultado tão amplo, tão seguro, tão completo, em 24 horas úteis. Não conheço nenhum centro no mundo que disponibilize para o cliente um resultado em tão pouco tempo, que ele vai acessar através do aplicativo móvel, com toda a segurança, que ele vai ter senha para criptografar e para acessar os resultados, e para interagir com a clínica. Eu não conheço isso em nenhuma cidade do mundo.
Acho que prova disso é a quantidade de executivos que moram no exterior e que vêm nos procurar anualmente, né? Fazem questão de viajar, verdade. fazer o check-up. Hoje mesmo teve uma. Nós Ela falou que faz recebemos, questão. isso aí, nós recebemos, como falei, em 2019 recebemos aqui 40 nacionalidades diferentes. Nós temos grandes empresas brasileiras que expatriam seus executivos e que em períodos de festas, férias, sempre fazem o check-up conosco, que aqui ele tem todo um acompanhamento, tem todos os gráficos que mostram a evolução de sua saúde, tem todas as facilidades para interagir com os nossos médicos, coisa que ele não vê em lugar nenhum. Hoje até mesmo a consulta pós-check-up a gente faz, inclusive, de forma por Google Meet. Em função da pandemia, Sim. em função da inteligência artificial, em função da necessidade das pessoas ainda permanecerem em home office, nós desenvolvemos a ferramenta do Google Meet, que permite a consulta pós-check-up online, rápida, segura e com toda a tranquilidade para os nossos pacientes. A confiança na clínica é tão grande que recentemente nós tivemos um cliente que mora no exterior, fizemos um diagnóstico de um tumor renal, uma neoplasia renal, e ele, de lá, nos questionava se a conduta que estava sendo adotada pelo médico em Londres deveria ser seguida, se era correta. Ou seja, mesmo estando num grande centro, ele queria que nós validássemos a conduta desenvolvida por aquele médico que estava atendendo lá fora. Algo mais? Eu nem queria perguntar, eu quero dar um testemunho, né? Como o Gilberto bem falou, o check-up é uma foto, mas a vida não é uma foto, né? A vida é um filme. Né? A gente tem que botar essa história toda no filme. E o Galileu foi muito feliz quando abordou a questão da mudança do enfoque do paciente em relação ao dia a dia. As emoções, como o Gilberto bem diz nos livros, Emoções e Saúde, foram os livros lançados pela MedRio, né? E que recentemente, nessa pandemia, tivemos um paciente, e esse é meu testemunho, e me emocionou muito, por isso que eu estou aqui testemunhando isso, e que me encontrou agora, dia 20 de maio, me encontrou na MedRio, lá na Barra, e disse assim, Milber! Eu olhei para aquele paciente, que paciente é esse? Vem cá, você não está se lembrando de mim, né? Abri o celular dele e mostrou fotografia de como ele era um ano atrás. Eu olhei aquilo, não acreditei, eu falei, pois é, Milber, por incrível que pareça, foi só a MedRio sozinha, porque eu encarei esse resultado do check-up e não tinha médicos a quem procurar. Tivemos uma consulta pós-check-up, uma consulta de retorno, que nós também conduzimos, e a partir das informações e dessa mudança do meu mindset, das orientações, do meu mindset, do meu pensamento, eu mudei o meu comportamento, porque a minha percepção, o meu sentimento foi de que eu realmente estava muito mal. Mudando o comportamento, tornando esse comportamento repetitivo, eu adquiri um hábito. Hoje eu corro 18 quilômetros por dia. Eu perdi 30 quilos sozinho, ele só seguindo o que nós comentamos e que nós orientamos no nosso programa de saúde. Olha, foi uma emoção única e foi um testemunho dado na frente de outros pacientes que se confraternizaram com esse resultado. E foi realmente, eu acho que é um fechamento para tudo isso. Né? Excelente, muito bom. Muito bem. Vamos ao coquetel. Muito obrigado pela presença de todos e vamos continuar em busca dos 200 mil check-ups. Convidamos a todos a fazer um check-up, né? É isso aí. Saúde. Boa noite.